Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, e estou aqui hoje para falar de um filme de terror. O terror, pelo menos nos últimos 3 anos pra cá, vem surpreendendo muitas histórias originais, filmes vindos aí de diretores que vieram da comédia, que não necessariamente tinham lá um know-how dentro do terror, por assim dizer, mas, inevitavelmente, em algum momento, acaba que o cinema de terror revisita lá algum filme que já foi um sucesso, ou é alguma história razoavelmente aclamada, coisa e tal. Aqui a gente junta exatamente esse segundo cenário. É uma nova versão de um clássico, de um dos maiores, se não for o maior autor de terror de todos os tempos. Estou falando, obviamente, de Stephen King, Cemitério Maldito. Sim, o filme tem uma boa versão meio lá do final da década de 80, digamos assim que seria um dos filmes mais fracos dentro dos filmes que foram adaptados aí dos contos clássicos, dos livros clássicos do grande Stephen King, e aí resolveram fazer uma nova versão. E por que eu digo uma nova versão? Porque há uma sutil diferença do que acontece lá pra porcaria do Cemitério Maldito de fato começar a acontecer e perturbar esta família que sofre uma grande perda. Então vamos lá para uma sinopse muito breve, beleza? Vamos lá então. Temos uma família que está mudando do que seria uma grande cidade dos Estados Unidos para uma cidade mais do interior. O chefe da família é um médico e ele quer começar a ficar mais próximo da família. Tem 2 filhos, uma filha já um pouquinho mais crescidinha, o filho ainda é meio bebezinho, coisa e tal. Ele vê que precisa ficar mais tempo com a sua família. A mudança para o interior leva eles a ter uma casa gigantesca, são vários hectares, muito zona verde, coisa e tal, o quintal dos caras é gigantesco. Porém, contudo, entretanto, há 2 percalços que envolvem aí este novo lugar. Praticamente na entrada da casa fica uma rodovia onde passam caminhões em altíssima velocidade, afinal é uma autoestrada. E no fundo do quintal da casa do cara, ele não sabia, tem o que as crianças lá do local chamam de Pet Cemetery, né? O cemitério dos animaizinhos lá que quando morre a galera enterra lá. Pois bem, passado lá um tempinho e tal, a casa tá meio estranha, as coisas estão meio que acontecendo, coisa e tal. Há uma perda, esta razoavelmente pequena, mas que vai acarretar no que vai acontecer para a grande perda da família acontecer. E aí o cara esse é apresentado lá para o tal do cemitério dos animais, onde ele é enterrado, só vá lá o bichinho da família. Só que o vizinho lá, um senhorzinho muito prestativo, muito gente boa, chamado Judd, dá uma segunda alternativa pro cara. Olha, no fundo lá do terreno, onde tu não deveria ir, e eu que sou um velho muito do besta vou te levar, vamos enterrar o gatinho que ele vai voltar. Dito e feito, a porcaria do gato volta, tá todo mundo feliz novamente, feliz e contente, só que as coisas ainda estão acontecendo. Cada um dos integrantes da família tem algum trauma para lidar, tem alguma coisa ruim que está incomodando a família e que a casa, digamos assim, potencializa essa experiência. Nesse sentido, e aí agora eu já vou entrar na crítica, e eu vou tentar ao máximo evitar comparativos com a versão de 89, apesar de eu já ter dado aqui o que eu acho da minha opinião a respeito da versão de 89, não é ruim, mas é um filme muito fraco, levando em consideração as outras adaptações que já tivemos. Aqui, o filme ele tem talvez o seu maior acerto seja o elenco, que é a parte mais fraca lá de 89. Aqui, a família ela te convence, tu compra ali o casal, eles aparentam gostar realmente muito um do outro, eles querem um ajudar o outro a superar os seus traumas, melhorar e serem bons pais para o casalzinho de filhos que eles têm. Que também, dentro do possível, afinal a gente está falando de criança e nem todas as crianças são inacreditavelmente talentosas para conduzir uma história, mas aqui elas se viram dentro do possível. Como eu já falei aqui, o vizinho de frente, que é o Judd lá, ele é um senhorzinho daqueles bem simpáticos, ele carrega ali os seus próprios traumas, seus próprios problemas e coisa e tal. Cara, dito tudo isso,
não é um filme ruim. Dentro das opções que nós temos hoje em cartaz, se eu não me engano, de filme de terror só vai ter A Maldição da Chorona, se eu salvo engano. É uma opção interessante. Se tu ficou em dúvida entre A Maldição da Chorona e Cemitério Maldito, é muito provável que Cemitério Maldito seja uma opção melhor. Não é uma história original como é A Maldição da Chorona, que é baseada numa lenda e tal, mas tem lá suas adaptações. Mas aqui é um filme que eu diria que ele é um pouco mais amigável. E explico por quê. A maneira como o terror aqui ele é construída não é aquela coisa muito apelativa. Tem morte? Tem morte. Tem sangue? Tem sangue. Mas não é um splatter, não é um gore, não vai ter tripa voando pra tudo quanto é lado. Eles tiveram muito cuidado quando são as crianças que estão lidando lá com a manifestação do mal, que elas vão começar a matar e coisa e tal. A coisa é um pouco mais controlada. Eu acho que nesse sentido a versão de 89 ela é um pouco mais apelativa e até, vamos lá, guardadas as devidas proporções para a época, o que eles puderam fazer, que era usar um boneco no lugar da criancinha, ficou bem tosco. E aqui a coisa é um pouco mais visceral, mas tem um cuidado de não ser tão expositivo. Nesse sentido, eu acho que eles acertaram muito bem. Por quê? Teve muita crítica pesada em relação ao Hereditário pela exposição. Cara, a gente tem uma decapitação, sei lá, 20 minutos de filme já tem uma cabeça rolando, e eles fazem questão de mostrar isso. E eu acho que nem sempre um cinema tão expositivo ele colabora para o desenvolvimento da história. O terror aqui não é necessariamente o que tu tá vendo, mas é o que a criança tá falando, a perturbação que a mãe da família tem com um trauma que ela teve que lidar na infância, por exemplo, e ela carrega o peso disso com ela por muito tempo. A questão de não estou preparado para me despedir, não estou preparado para a perda que que eu acabei de sofrer. Então, o horror aqui, ele é muito mais num nível subliminar, digamos assim. Ele tem camadas e elas são bem trabalhadas até dentro do possível. Senti muita falta, e aí é uma comparação que eu não posso deixar de passar, senti muita falta da trilha sonora original do filme de 89, que foi composta pelos grandes caras do Ramones. Sim, infelizmente não acontece. Mas há uma boa explicação. Não faria sentido uma banda que era estouradaça, e ela foi estourada mais aqui no Brasil, veja só, da década de 80, tocando num filme que é ambientado agora, contemporâneo. Nem todo mundo sabe o que é Ramones. Inclusive, era do Big Brother, que a mulher lá falou que achava que Ramones era uma marca de roupa. Então assim, enfim, a que ponto nós chegamos? Então é isso, gurizada. Fica aqui a dica de um filme que ele é interessante. Não vá esperando algo muito além de alguns bons sustos, uma história que tem camadas e que tu pode explorar essas camadas e ser surpreendido no final, e que, em relação ao seu original, acerta no elenco, perde talvez no aspecto tosco, que talvez fosse um pouco até engraçado para a época, e pega talvez a mão um pouco mais pesada no terror de fato. Não é um filme ruim, mas tá longe de ser muito bom. Espero que a dica tenha valido a pena, beleza? É isso então. Voltando. Antes que eu me esqueça, o filme só estreia aqui no Brasil dia 9, mas como a gente gosta de gravar os vídeos aqui pra vocês o mais breve possível da experiência que a gente teve em assistir o filme, para não perder essa questão de feeling e tudo mais, eu tô lançando o vídeo com um pouquinho de antecedência. Então é isso, gurizada medonha. Muitíssimo obrigado, beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!